Olá, tudo bem? Que alegria! Mais um dia a gente aqui juntos. Olha, é de Deus esse momento. Tenho certeza que Deus colocou no seu coração para que você pudesse acessar o YouTube, entrar aqui na nossa página e desfrutar desse momento tão especial. Sexta-feira foi Dia dos Namorados e se você é casado, se você já está namorando, noivo, enfim, como é que foi? Foi legal, não foi? Fez alguma coisa de especial? Foi romântico? Tem que ser, viu? Não importa quantos anos de casado você tenha, tem que cultivar, tem que surpreender. Então, se você não fez, ainda dá tempo. O importante é a nossa motivação. Então, ainda hoje, faça algo de especial, sabe? Lembra de quando tudo começou. Prepara algo legal aí na sua casa, na sua família. Vale muito a pena. A família é o nosso bem maior. Eu queria que você cultivasse isso aí, tá bom? Se você não está casado, não está namorando, não é noivo ainda, já ore. Ore muito pela pessoa que Deus tem para você, para que seja um homem de Deus, uma mulher de Deus e para abençoar a sua vida e para que você possa abençoá-los também. Amém? Agora prepara o seu coração aí para tudo que a gente vai viver. Que você possa encher o seu coração de expectativa, porque Deus sempre surpreende, Deus sempre faz mais de tudo aquilo que é humano, sabe? Aumenta a expectativa porque Deus ele é sobrenatural, Deus ele transcende tudo que a gente um dia já conheceu, a eternidade inteira a gente vai estar conhecendo Deus e ainda assim não teremos o conhecido por completo. Então eu tenho certeza que hoje não é um domingo qualquer, não é só mais um domingo, hoje é um dia surpreendente nas nossas vidas, porque é tempo de cultuar, é tempo de adorar, é tempo de ouvir a palavra. Então prepara o seu coração aí, aquece o teu coração e que Deus encontre aí no seu lar, nesse momento, um povo que adora em espírito e em verdade. Nós estamos juntos no Espírito Santo, juntos no poder da oração, nós somos família, corpo de Cristo e vamos adorar a Deus então juntos nessa hora como igreja. Vamos lá? Vamos cantar? Vamos adorar? Vamos fazer isso juntos. Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como tem sido esses dias? Quero dizer que é um privilégio para a gente poder estar aqui adorando junto com você. Como a gente costuma dizer, não é porque você está na sua casa e nós estamos aqui na igreja que nós não estamos juntos, porque a presença do Senhor ela nos une. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos neste momento para a gente orar. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, obrigado, Deus, por mais um dia aqui na sua presença. Nós te agradecemos porque Tu és um Deus bom. Nós te agradecemos porque o Senhor nos permite adorar ao Senhor. O Senhor conhece nossas falhas, meu Deus, nós somos tão fracos, mas ainda assim a sua misericórdia renova sobre nós a cada manhã. Deus, nós te agradecemos por isso e pedimos que o Senhor receba a nossa adoração, porque a adoração perfeita, ela não vem de notas perfeitas, mas de um coração sincero, e que o Senhor encontre isso neste momento, Pai, em nome de Jesus. Sacrifício em nosso lugar nos trouxe a vida para compartilhar o teu amor, até que vejam que somos discípulos. Se andarmos na luz, temos como
Cristo padeço, com Ele eu sou glorificado, glorificado. E se com Cristo padeço, com Ele eu sou glorificado, glorificado. E se com Cristo padeço, com Ele eu sou glorificado, glorificado. E se com Cristo padeço, com Ele eu sou glorificado, glorificado.
Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar. E o que ele fez? Levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Porque hoje livre sou. Nós estamos aqui cantando, adorando o nosso Deus, mas a verdade é que se tivesse palavras para descrever a grandeza, quem Ele realmente é, seria maravilhoso. Mas todas as palavras que nós conhecemos ainda não são capazes de adorar a Deus na intensidade que Ele deve ser adorado. Então tudo que nós fazemos aqui não chega nem perto daquilo que de fato Ele merece e daquilo que um dia nós vamos fazer quando todos os povos se prostrarão e começarão a cantar: Santo, 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 Santo é o Senhor, o nosso Deus. Então, querido, o que a gente vai fazer agora também não deixa de ser adoração, não deixa de ser um momento de prestar cultos a Deus. Entregar o nosso dízimo e oferta não é um momento de troca com Deus, não é um momento de cumprir uma lei, não é, é um momento de culto, de oferta, é um momento de entrega, é um momento de adoração. Por isso o que nós vamos fazer aqui, nós fazemos por gratidão. Gratidão a tudo que Deus fez na nossa história, a tudo que Deus está fazendo neste exato momento e a tudo que Deus vai fazer. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Nós não somos, mas Ele é. Ele é perfeito em tudo que faz, Ele é maravilhoso em tudo que faz. Então esse é um momento de gratidão e eu queria convidar você a entregar com muita gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Aqui embaixo tem um código de QR Code, você pode abrir esse código, vai gerar um boleto para você, ou você pode fazer via cartão de crédito. Aqui você tem as contas da igreja, você pode fazer uma transferência, você pode já deixar salvo aí, cadastrar para que fique mais fácil das próximas vezes. Você pode pedir e nós vamos como igreja até a sua casa recolher isso de maneira segura para que você tenha essa tranquilidade, né? Não corra risco. Então faça do jeito que você achar melhor, do jeito que ficar mais fácil para você, mas não deixe de orar. Não deixe de entregar isso de maneira espiritual, agradecendo, louvando, adorando a Deus, porque, querido, fala a verdade, Deus tem feito muito. Deus é maravilhoso, Ele é Pai perfeito, Ele tem cuidado da gente com tanto carinho. Eu queria que você exercesse a sua confiança, a sua dependência e a sua gratidão em Deus. Vamos fazer isso juntos? Vamos lá, como igreja? Então, enquanto nós cantamos essa canção, você tem toda a liberdade. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar tua perfeição. E então minha alma canta-te,
Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, os vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. E então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste, então me transportar, adorarei, prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, 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 grandioso és tu. O maior número de agressão de idosos no Brasil é cometido dentro das casas. A cada 7,2 segundos, uma mulher é vítima de violência física no âmbito familiar. A maioria dos casos de abuso infantil vem de dentro dos lares. Grande parte do alcoolismo e da dependência de drogas acontecem devido a crises familiares. Muitos suicídios acontecem devido à depressão causada por lares desestruturados. 3 em cada 4 pessoas em situação de rua estão na rua por conta de crises familiares. O que estamos vendo hoje na rua é uma amostra do que acontece nas casas. Cidade é
uma expressão coletiva do que se vive nos lares. É tempo de reestruturação familiar. Por isso, é tempo de voltar para casa, pois a família é a base da sociedade. Casa, a plataforma da vida. Olá, família PIB, eu sou o Rodrigo. Eu sou a Jéssica. Estamos aqui para falar um pouquinho de como está sendo nossa quarentena. No início a gente ficou um pouco preocupado de como que ia ser essa nova realidade, mas Deus tem nos surpreendido dia após dia e temos visto o cuidado dele em cada detalhe. Nossa rotina mudou totalmente, mas a gente está se adaptando. A Jéssica com um novo emprego, eu dei uma desacelerada, estou tendo mais tempo de ficar em casa e tirar alguns projetos do papel. Também temos participado de uma célula que está sendo bênção em nossas vidas, tem nos edificado bastante. Estamos acompanhando a série de mensagens de volta para casa e temos aprendido o que Deus espera da gente como casal e como família. Mas o maior testemunho que a gente pode falar aqui é o que Deus tem feito em nós. Temos aprendido a confiar mais em Deus e entendendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Esperamos ver todo mundo em breve. Tchau! Como é que tem sido para você esse tempo aí da nossa série de volta para casa? Tem sido um tempo abençoador na sua vida? Eu não sei para você, mas para mim tem sido um momento muito especial enquanto eu estudo, preparo, enquanto eu repasso isso em casa com a minha esposa, com a minha família. Sabe, no domingo, quando a gente assiste como família, isso tem sido abençoador, tem sido transformador, mas eu queria saber aí para você na sua casa, como é que tem sido? Se você puder dar esse retorno para a gente, comentar aqui abaixo desse vídeo, deixar um feedback, eu tenho certeza que vai ser muito importante. Nessa série nós já falamos sobre o padrão do céu para as famílias, né? Nós não temos que nos contentar com esse padrão que a gente recebe da televisão, das novelas, não. Existe um padrão bíblico do céu para você, para sua casa, para sua família. Nós falamos sobre como formar uma família que agrada a Deus, como formar uma família para o próprio Deus. Nós falamos sobre como preparar os nossos filhos para o casamento, porque como pais, a gente prepara eles para a vida, para a faculdade, para o mercado de trabalho, mas às vezes não preparamos para formar uma família, né? Não preparamos os nossos filhos para ser um bom marido, um bom esposo, ou as nossas filhas para ser uma boa esposa, uma boa mãe. Então, é importante isso, a gente preparar eles para o casamento. Nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre o perdão dentro de casa. Quantos irmãos não se falam, pais e filhos não se falam, sabe? Quanta mágoa. Então, nós trabalhamos a questão do perdão dentro das famílias. Nós falamos aqui sobre o poder do exemplo dentro de casa, o quanto o exemplo influencia, transforma. Nós falamos sobre o que não fazer diante dos problemas, intempéries e crises. Tudo isso nós falamos nessa série. E se você perdeu alguma das mensagens, você pode acessar aqui o nosso canal do YouTube, você pode acessar a playlist de Volta para Casa e você pode maratonar nessa série de mensagens, porque eu tenho certeza que esse vai ser um grande investimento que você está fazendo na sua vida, na sua família, mas também nas próximas gerações, na tua descendência. E hoje, Juan, o que a gente vai aprender? O que a gente vai conversar? Hoje nós vamos falar sobre famílias mistas. E para isso eu quero convidar você aí na sua casa a pegar a sua Bíblia, a abrir a sua Bíblia ou destravar o seu aplicativo em Ruth capítulo 1, versículo 6. Ruth capítulo 1, verso 6. Esse texto, ele vai contar a história de uma nora com a sua sogra. Mas aqui há princípios que podem e devem ser adotados em toda e qualquer relação familiar. Queridos, presta atenção nisso. Embora essa história vai falar de uma nora e uma sogra, há princípios aqui que você pode adotar e praticar na sua família. E eu queria que você prestasse muita atenção. E não só prestasse atenção, como se você pode, anota, para que você possa absorver muito mais. Ruth 1, verso 6, o texto diz assim: Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe.
Ela partiu com as suas noras do lugar onde haviam morado e elas seguiram para Judá. Querido, eu não sei se você vai se lembrar, mas na semana passada, na mensagem da semana passada, nós falamos sobre uma crise que acontece em Belém e por causa disso Elimeleque, ele pega a sua esposa, ele pega seus 2 filhos e eles se mudam para Moabe. E em menos de 10 anos, Elimeleque e os seus filhos morrem. Por conta disso, Noemi fica sozinha em Moabe. E ela fica ali com as suas noras. E numa terra estranha, ela escuta falar que Deus está abençoando o povo, que Deus está abençoando Belém. E ela decide voltar para Belém com as suas noras. Olha o que diz o verso 8. A certa altura, porém, Noemi disse às suas noras: voltem para a casa das suas mães, que o Senhor as recompensem pelo amor que demonstraram por mim e pelos seus maridos. O interessante é que elas estão voltando para Belém, mas no meio do caminho ela chama as suas noras e ela diz assim: olha, eu acho melhor vocês voltarem para a casa dos seus pais. E sabe por que Noemi diz isso? Porque ela começa a pensar nas dificuldades que ela vai enfrentar pela frente. Porque sem marido, sem filhos, provavelmente Noemi vai mendigar o pão naquela cidade. E mesmo que um parente decida acolher ela, ele não fará isso pelas suas noras. Então ela está dizendo: ei, vão para a casa dos seus pais, porque o futuro que nos espera não é fácil. Nós enfrentaremos dificuldades e eu não quero que vocês passem por isso de maneira desnecessária. Então vão recomeçar a vida de vocês. Aí o verso 14 diz: então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu da sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olha só. Aqui órfã, diante de tudo isso que Noemi está pensando, das dificuldades, dos desafios, ela vai deixar a sua sogra, ela vai dar um beijo e ela vai deixar. Mas o texto vai nos mostrar que Ruth não vai fazer isso. Independente das dificuldades da situação, Ruth vai se apegar ainda mais a Noemi. Diante de todas as lutas e dificuldades, ela vai ficar. E esse é o contexto daquilo que Ruth vai falar para Noemi no verso 15. Olha o que ela diz: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, eu irei. Aonde você viver, eu viverei. O seu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. Aonde você morrer, ali eu morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que alguma coisa, a não ser a morte, nos separe. Uau! Que declaração de amor, percebe? Enquanto uma nora vai deixar Noemi por conta das dificuldades que virão, a outra vai fazer uma aliança com ela, vai estabelecer um compromisso. O que ela está dizendo é: Noemi, não importa o que nós enfrentaremos pela frente, eu estarei junto de você, eu estarei junto a ti, você não vai passar por isso sozinha. Querido, nós estamos acostumados a ver isso numa cena de casamento. Nós estamos acostumados a ouvir uma fala como essa em votos de casamento, mas não em uma relação nora e sogra. Para falar a verdade, essa relação sogra e nora costuma até ser muito tumultuada. É verdade ou não é? Por isso, nós podemos aprender muito com a postura de Ruth. Essa mulher é exemplar, essa mulher é uma mulher exemplar, nós podemos aprender muito com ela. E embora o relacionamento aqui seja entre uma sogra e uma nora, há princípios poderosos, há princípios que você deve absorver, adotar e praticar aí na sua família. Por isso eu quero te perguntar: qual é o seu contexto familiar? Quem é que mora com você? Onde você mora? Quem são as pessoas que fazem parte desse círculo familiar? Há pessoas agregadas? Qual é o seu contexto? Pensa no seu contexto familiar e comece a pegar esses princípios e começar a praticá-los. Comece a imaginar você vivendo isso aí na sua família. E o primeiro princípio, anota aí. O primeiro princípio que nós podemos extrair dessa história é o amor aperfeiçoado. O que Ruth diz para Noemi é uma das mais belas declarações de amor. Veja o que ela diz com calma, verso 16: aonde você for, eu irei.
O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus, e aonde você morrer, eu também vou morrer nesse mesmo lugar, e ali eu vou ser sepultada. E que o Senhor me castigue se eu permitir que alguma coisa atrapalhe a nossa relação. Queridos, é ou não é uma das mais belas declarações de amor que você já viu? Aqui Ruth faz grandes 5 promessas para Noemi. Olha o que ela diz. Primeiro, eu estarei sempre com você. Segundo, eu abraçarei o teu povo. Terceiro, eu serei devota ao teu Deus. Quarto, eu morrerei ao teu lado. E quinto, eu não deixarei nada destruir a nossa relação, a nossa família, a nossa amizade. E o mais interessante é porque ela não só disse isso, como ela viveu tudo isso. Agora, repare que Noemi não tem nada para oferecer em troca. Ela mesmo diz isso, olha, vão para a casa dos seus pais, porque eu não tenho mais filhos e eu não posso ter, e mesmo que eu tivesse, não daria tempo. Eu não posso retribuir a vocês o carinho e o amor que vocês têm por mim. Então Noemi não pode oferecer nada em troca, e isso nos mostra o quanto o verdadeiro amor é um amor puro, que não espera nenhuma contrapartida. E é isso que a Bíblia diz, dar é melhor do que receber. A Bíblia também diz, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida em favor dos seus irmãos. E é justamente isso que Ruth está fazendo. Você tem noção que Ruth está dando a sua vida por Noemi, que Ruth está ofertando a sua juventude para a sua sogra, que ela está dedicando o seu tempo para cuidar dela. Queridos, Noemi já está com a idade avançada, e justamente em momentos assim, onde não existe mais utilidade, apenas o significado, é que nós percebemos quem verdadeiramente nos ama. Ou seja, Ruth aqui nos mostra que o seu amor por Noemi não tem nada a ver com a utilidade dela, mas tem tudo a ver com o significado dela. Deixa eu aproveitar para te perguntar, você ama os seus pais? Você ama seu sogro, sua sogra, seu padrasto, sua madrasta, seus enteados? Você ama esperando receber algo em troca? Ou você ama porque você ama? Você ama por causa da utilidade que essas pessoas têm ou por causa do significado delas? Você ama pensando em receber alguma coisa em contrapartida ou você quer apenas ofertar, entregar? Como é o seu amor? Ele é interesseiro ou ele é um amor puro e genuíno? Porque a primeira coisa que nós podemos aprender com Ruth é sobre isso, é sobre o amor. Como filhos de Deus, nós precisamos aprender a amar como Deus ama, e não esse amor diabólico, esse amor comercial, esse amor interesseiro, esse amor de contrapartida que nós vivemos, inclusive dentro da igreja, onde eu dou uma cesta básica, mas eu quero que em troca a pessoa faça parte do meu culto. Querido, esse é o amor comercial, e esse amor está enraizado dentro de nós. Então eu só amo a minha esposa à medida que ela me ama, eu só amo os meus filhos à medida em que eles fazem boas coisas para mim. Esse é um amor diabólico. O amor bíblico é um amor divino, unilateral, incondicional, que dá e não espera receber nada em troca. É um amor sem expectativa, percebe? Como filhos de Deus nós precisamos amar como Deus ama. Agora, isso só vai ser possível quando você anular o seu egoísmo, os seus interesses pessoais. Enquanto o seu amor estiver vinculado a esses interesses, enquanto o seu amor estiver vinculado àquilo que você gosta, àquilo que você quer, você não vai conseguir amar de verdade. Para amar de verdade, você precisa conhecer o verdadeiro amor. Porque, querido, presta atenção, amor não se improvisa. Só damos aos outros aquilo que nós primeiro recebemos de Deus. Amor não se improvisa. Ou seja, quanto mais você se relacionar com Deus, quanto mais você conhecer a Deus, quanto mais você receber e desfrutar desse amor, mais você vai transbordar desse amor, mais você vai entregar esse amor. E deixa eu te dizer mais, seu sogro, sua sogra, seu genro, seus enteados, seja quem for, todos eles devem ser amados da mesma forma, com esse amor bíblico, divino, incondicional, porque o amor aperfeiçoado, ele não mede quem o outro é. O amor aperfeiçoado, o amor bíblico, ele não depende daquilo que o outro faz. Ou seja, eu não amo porque o outro é digno de ser amado. Eu não amo porque o outro merece o meu amor. Eu amo porque eu sou filho de Deus e Deus é amor. E quem ama é nascido de Deus, percebe? Aqui nós podemos ver que amor não é emoção,
porque emoção passa. Amor não é sentimento, porque sentimento é vulnerável. Amor é uma decisão, é um compromisso, é um ato de entrega, um ato de sacrifício. E é justamente isso que nós veremos agora. O segundo princípio é o princípio do compromisso. Eu queria que você anotasse isso. O segundo princípio é o princípio do compromisso. Ruth deixa claro que quando ela se casou com o filho de Noemi, ela entendeu que o seu compromisso não era apenas com ele, mas com toda a família. E o mesmo nós precisamos entender hoje. Quando nós nos casamos com uma pessoa, nós não nos casamos apenas com ela, mas nós passamos a fazer parte de uma família maior. Por isso que eu sempre digo, olha, antes de namorar, antes de noivar, antes de casar, observe. Observe bem, analise bem, reflita, pense, porque depois do casamento a família do cônjuge é a sua família também. Olha o que Ruth diz: o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Querido, depois do casamento a família do cônjuge também é a sua família. E mais do que saber isso na teoria, você deve viver isso, você deve praticar isso. E aqui eu quero aproveitar para fazer uma observação. Você que se casou com uma pessoa que já tinha filhos fora do casamento, que já tinha filhos de outro casamento, não é que você agora vai tomar o lugar do pai ou o lugar da mãe deles, mas você precisa tratá-los com dignidade. Você precisa tratá-los com respeito. Você precisa amá-los como se fossem os seus próprios filhos. Você precisa amar na mesma intensidade que você ama aqueles que são da sua família. Você precisa tê-los como filhos do seu coração. Porque quando você decidiu se unir ao pai ou à mãe deles, automaticamente você os adotou como filhos do seu coração. Por isso você precisa ser para eles uma pessoa boa, uma referência do que é um cristão. Você precisa ser uma referência de pai e de mãe na vida deles. Presta atenção, você não pode fazer dentro da sua casa uma distinção dos seus filhos e dos filhos do outro. Você não pode fazer uma separação, você não pode fazer essa diferenciação, não, senão você vai destruir a sua casa. O seu povo será o meu povo, lembra? A partir do momento que vocês se casaram, vocês formaram uma nova família. Portanto, mais do que apenas fazer um voto de maneira verbal, você precisa ser um homem ou uma mulher de Deus para assumir aquilo que você falou, para cumprir aquilo que você falou, para honrar aquilo que você estabeleceu. Afinal, ninguém te obrigou a casar, ninguém te forçou a casar. Então, se você fez um voto, se você assumiu um compromisso, se você constituiu uma aliança, chegou o momento de você honrar, bancar isso e viver aquilo que você falou. O que nós precisamos entender é que a Bíblia não foi feita para ser admirada. A Bíblia foi feita para ser vivida. A Bíblia foi feita para ser praticada. E aqui nós podemos diferenciar o que é um cristão de verdade e o que não é um cristão de verdade. Porque tem muita gente que é cristão não praticante, que na teoria é cristão, mas na prática vive como um ateu. O falso cristão, ele vai olhar para tudo isso e ele vai falar assim: eu não vou fazer. Eu não vou amar um filho que não é meu. Eu não vou me doar, me sacrificar por essas crianças que não são minhas filhas. Eu não vou fazer isso. Eu não vou amar os pais do meu cônjuge porque eles não são dignos do meu amor. Eles não merecem o meu amor. É assim que um falso cristão vai pensar. Mas um cristão de verdade, ele vai olhar para tudo isso e ele vai falar: muito difícil, mas Deus, eu quero viver isso, me ajuda. Me ajuda a aprender sobre esse amor, me ajuda a amar e adotar, me ajuda, a ter esse estilo de vida de adoção, me ajuda a ter esse amor divino, unilateral, incondicional, me ajuda a ser família para essas pessoas, me ajuda a ser família para elas como eu sou para os da minha casa, me ajuda a crescer, me ajuda a ser um verdadeiro cristão, me ajuda a ser um homem, uma mulher de Deus. Percebe a diferença de um para o outro? Qual dos dois você é? Qual dos dois você é? Aquele que se diz cristão, mas vive como um ateu? Ou aquele que se diz cristão, mas de fato é um cristão, porque pratica a palavra de Deus? Me diz uma coisa, você tem sido um homem de Deus na sua casa? Você tem sido uma mulher de Deus? Quando as pessoas da sua família, elas olham para você, elas veem Jesus em você, elas sentem a presença de Deus na tua vida? Você é um enviado de Deus ou você é um enviado do inimigo na tua casa? Como é que as pessoas te enxergam aí? Vamos recapitular.
Primeiro, nós não somos dignos do amor de Deus e mesmo assim Ele nos ama. Amou de tal maneira que entregou seu Filho para morrer por nós naquela cruz. Isso porque o seu amor, Ele não mede quem somos, Ele não mede o que nós fazemos, Ele nos ama porque Ele é um Deus de amor. Da mesma forma, então, que Ele nos ama, nós devemos amar. Não porque o outro merece, não porque o outro é digno, não porque o outro retribui, mas porque o amor de Deus, Ele está transbordando na minha vida e alcançando a todos que estão ao meu redor. Em segundo lugar, devemos assumir um compromisso. Mais do que dizer que amamos, nós precisamos viver esse amor. Nós precisamos praticar, cuidando, cultivando, protegendo, dando direção. O terceiro princípio é a constância, verso 18. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, ela não insistiu mais. Veja o que o texto diz, Noemi viu que Ruth estava decidida. Querido, sabe qual é o oposto disso? É até engraçado porque acontece muito. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, não, hoje deixa comigo, eu vou lavar a louça. Aí vem a mãe, vem a sogra e diz assim, não, meu filho, minha filha, não precisa se preocupar. E aí você diz, tem certeza? Então tá bom. Então se você está falando, tá bom. Você já viu isso acontecer? Isso já aconteceu com você? Por exemplo, você diz assim, não, hoje eu vou te dar uma carona. Aí a pessoa diz, não precisa se preocupar, eu já estou acostumado a pegar ônibus. Você fala assim, então beleza, então vai lá, tranquilo, percebe? Você precisa ser mais firme naquilo que você está se propondo a fazer. As pessoas precisam olhar para você e ver em você a mesma convicção que Noemi viu em Ruth. Você precisa ser mais convicto na sua disposição de ajudar. Você precisa ser mais constante nas suas ações de bondade. Veja o que o texto diz, Noemi viu que Ruth estava decidida e por isso ela não insistiu mais. As pessoas precisam ver isso em você. As pessoas precisam ver você como alguém decidido, decidida. Ou seja, Ruth era uma mulher constante. Ruth era uma mulher de palavra. Querido, quando nós falamos que vamos fazer o bem, nós precisamos fazer o bem. Quando nós assumimos um compromisso com alguém, nós precisamos honrar o nosso compromisso. Nós não podemos desistir por qualquer coisa. Quando você se uniu ao outro, você sabia da realidade familiar dele. Quando você se uniu ao outro, você conhecia a família dele. E mesmo sabendo de tudo isso, você decidiu assumir um compromisso. Mesmo sabendo de tudo isso, você assumiu, você fez um voto. Então agora você deve honrar a sua palavra. Você precisa ser constante na sua prática, nas suas ações. Paulo diz que uma das características da imaturidade é a inconstância. Então a minha palavra para você é, chegou a hora de você crescer. Chegou a hora de você amadurecer. Chegou a hora de você ser constante em tudo que você faz na sua vida. O que sustenta uma relação familiar não é o sentimento. Ele é extremamente oscilante. O que sustenta uma relação familiar não é a aparência, ela passa com o tempo. O que sustenta uma relação familiar é a aliança estabelecida, é o compromisso que você firmou com o outro, é a constância da prática do amor. Versículo 19. Então as duas seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa dela. Será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Versículo 20. Não me chamem de Noemi, respondeu ela. Chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. Queridos, repare que Noemi não estava vivendo os seus melhores dias. Afinal, ela perdeu o seu marido e os seus filhos em menos de 10 anos. Você consegue se colocar por um instante no lugar dela? Você consegue imaginar a dor que essa mulher está sentindo? Você consegue imaginar o tamanho do seu sofrimento? Ela mesmo muda o seu nome para Mara, que significa amargurada, amarga. Imagina o quanto essa mulher de fato não está sofrendo, o quanto ela não devia estar depressiva, reclamando da vida, murmurando, xingando, chorando. Ou seja, Ruth mantém o seu compromisso com ela, não porque era mais fácil, não porque havia vantagem ou um dia ela receberia algo em troca. Repare que ela mantém o seu compromisso com ela, mesmo no pior dia, mesmo no pior momento da sua vida. Repare que ela mantém o seu compromisso mesmo nos momentos difíceis da vida. Queridos, muitos amam e cuidam quando o outro tem utilidade, mas basta o outro passar por um momento de dificuldade para que todos se afastem. É verdade ou não é?
Basta tirar o dinheiro acabar, basta apagar as luzes da festa, basta você tirar o ânimo de festejar, basta você parar de se alegrar e todos vão se afastar de você. É ou não é assim que acontece na prática? Sabe qual é um dos maiores índices ou causas de divórcio? É a perda da utilidade. Quando por algum motivo o outro não consegue mais me satisfazer enquanto pessoa, então eu começo a pensar que está na hora de trocar. Querido, sabe qual é uma das maiores causas de agressão de idosos dentro de casa? É a perda da utilidade, porque enquanto a outra pessoa pode me ajudar, pode me sustentar, pode me financiar, enquanto ele tem alguma utilidade na minha vida, ele é importante para mim, mas ao partir do momento que ele perde a sua utilidade, então essa pessoa se torna um peso na minha vida. Ou seja, Ruth não se importava para a utilidade que Noemi tinha ou não. Ruth se importava para o significado que Noemi tinha na vida dela. Por isso, deixa eu te perguntar, você se casou por causa da utilidade do outro ou por causa do significado dele? Você se casou para ser feliz ou para fazer o outro feliz? Pergunto isso porque nós cristãos erramos muito nas nossas motivações. E querido, padrão de pensamento modela comportamento, e comportamento autoriza intervenção espiritual. Por isso precisamos refletir na saúde do nosso coração, pois um coração doente será inconstante na prática do amor, mas um coração saudável, ele será constante na entrega, no sacrifício, na oferta, no amor incondicional, no amor divino e unilateral. Afinal, não é isso que dizemos no altar? Da felicidade e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, não é isso que nós falamos no altar? Portanto, devemos manter e honrar o compromisso que estabelecemos. Noemi significava doçura, ou seja, Ruth se mantém fiel a ela, mesmo quando a doçura se vai e o amargo do sofrimento se torna uma realidade. Ruth se mantém fiel a Noemi, mesmo quando ela deixa de ser doce e se torna uma mulher amargurada, ela não abandona a sua sogra. Ruth é constante na prática do seu amor. O quarto princípio é o princípio da honra. Capítulo 2, verso 2. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo, ver se alguém em sua bondade me permite recolher as espigas de cereal que sobraram. Noemi respondeu: está bem, filha, pode ir. Querido, perceba que mesmo que Noemi esteja abatida, amargurada, depressiva, angustiada, reclamando da vida e murmurando, Ruth é extremamente respeitosa e honra a sua sogra em tudo quanto faz. Hoje eu vejo muitos filhos sendo desrespeitosos com seus pais na velhice. Eu vejo muitos filhos agredindo os seus pais numa fase da vida onde não há mais utilidade, apenas significado. Noras e genros sendo desrespeitosos com a família da esposa, do esposo. Padrastos e madrastas sendo desrespeitosos com seus enteados. E enteados desrespeitando os seus padrastos e madrastas. Percebe? A verdade é que hoje os lares são marcados por um ambiente de desrespeito e falta de honra. Mas respeito e honra é algo que não poderia faltar dentro de casa. É algo que não poderia faltar nas relações. Honrar pai e mãe é o 5º mandamento. E ele representa uma transição. Porque se você observar, os 4 primeiros falam do seu relacionamento com Deus. O 5º mandamento é uma transição, porque os 5 últimos mandamentos vão falar do seu relacionamento com o próximo. Ou seja, o 5º mandamento é um teste. Honrar pai e mãe nos diz o quanto nosso relacionamento com Deus está saudável e o quanto nós estamos prontos para nos relacionar enquanto sociedade. Ou seja, quem honra é porque está bem com Deus e, consequentemente, estará de bem com as pessoas também. Agora, quem não vive o princípio da honra é porque não tem um relacionamento saudável com Deus e, consequentemente, também não terá um bom relacionamento com as pessoas. Deu para entender a lógica do 5º mandamento? Por isso eu te pergunto, qual é o seu nível de honra hoje, dentro da sua casa?
Qual é o seu nível de honra hoje nos seus relacionamentos? O interessante é que honrar pai e mãe é um mandamento com promessa. E a promessa acontece tanto de maneira natural quanto de maneira sobrenatural. Natural porque quem aprende a honrar dentro de casa vai honrar na sociedade e também vai ser honrado. Mas também sobrenatural porque a honra atrai a bênção, o favor, a promessa de Deus para a sua vida, percebe? Agora me diz, sabe por que há tanto sofrimento na sua vida? Sabe por que há tanta decepção? Porque há falta de honra nos seus relacionamentos. Porque talvez você não esteja honrando os seus pais na velhice, na doença. Talvez você não esteja honrando as pessoas, seus líderes espirituais, as autoridades constituídas por Deus. Eu sou do tempo em que os pais eram a autoridade máxima dentro de casa. Eu sou do tempo em que os professores eram a autoridade dentro da sala de aula. Eu sou do tempo onde nós honrávamos os mais velhos, os nossos líderes, as autoridades constituídas por Deus, os pastores, os policiais, os líderes espirituais. Por isso, pais, voltem a cultivar, a ensinar a honra dentro de casa. Filhos, aprendam, estudam sobre a honra e pratiquem a honra. Igreja, vamos voltar a viver o princípio da honra. E de novo, presta atenção nisso. A honra não depende daquilo que o outro faz. A honra não depende de quem ele é. A honra depende de quem eu sou. E eu sou filho de Deus e por isso eu honro. O quinto princípio é o princípio do trabalho. Uma vez que Ruth ama Noemi, uma vez que ela assume um compromisso com a sua sogra, uma vez que ela é constante no seu relacionamento, uma vez que ela pratica o princípio da honra, então nada mais natural do que ela demonstrar tudo isso de maneira prática. Repare que ninguém mandou Ruth trabalhar, ninguém alertou ela para a necessidade do trabalho. Diante das necessidades, perceba que Ruth ela é proativa. Ela não espera a situação piorar, ela não espera ninguém mandar, ela não espera alguém trazer esmola, ela se levanta e ela vai trabalhar. Agora eu não sei se você está se lembrando, mas Ruth é de Moabe, de um outro povo, de uma outra terra. Ruth não pertence àquela terra e nem àquele povo. Vai ser mais difícil para ela do que para qualquer outra pessoa. Mas repare que Ruth não dá desculpas. Ruth não transfere a responsabilidade para outra pessoa resolver. Ruth não terceiriza o problema. Ruth não só é proativa, mas ela é responsável, ela é trabalhadora. E como demonstração do seu amor e do seu cuidado, então ela vai trabalhar para agora sustentar a sua sogra, percebe? E aí eu te pergunto, o que você tem feito pela família do seu cônjuge? O que você tem feito pela sua família? Pelos agregados, o que você tem feito? Porque amor não é sentimento, amor não é emoção, amor é uma decisão, é um compromisso, é uma prática de entrega, de oferta, de sacrifício. Se você observar, Ruth não trabalha pelo dinheiro. Ruth não trabalha pela proposta, Ruth não trabalha para si, ela trabalha porque ela tem um propósito, e o propósito é cuidar da sua família, é sustentar a sua sogra, é cuidar daquilo que Deus colocou na sua vida. E você tem trabalhado pelo quê? Você trabalha pelo propósito ou você trabalha pela proposta? Ruth trabalha porque tem propósito, ela quer cuidar da sua sogra. Por conta disso, até a sua forma de trabalhar é diferente. Veja o que o funcionário de Boaz vai falar a seu respeito no versículo 7. Desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer. Querido, Ruth poderia ter saído pelas ruas pedindo comida, pedindo esmola, mas ao invés disso ela escolhe trabalhar. E não só trabalhar, como trabalhar muito. Agora, repare que ela não está fazendo um serviço leve, não. Não é um serviço qualquer. Ela está trabalhando debaixo do sol. Ela está trabalhando em um serviço pesado. Agora me diz qual é mesmo a sua desculpa. Muitos reclamam, não, meu serviço é pesado demais. Muitos estão dizendo, não, mas meu ambiente de trabalho não é bom. Me diz, querido, para que serve a luz? Para iluminar ou para ser iluminada? Então não tem desculpa para você. Você não é termômetro, você é termostato. Você não mede a temperatura do ambiente, você transforma a temperatura do ambiente. Quem trabalha por proposta vai trabalhar de qualquer jeito. Vai ser influenciado por todas as coisas, vai sair do emprego por qualquer motivo. Agora, quem trabalha por propósito,
trabalha de maneira diferente, a maneira de trabalhar é diferente. Trabalha, transforma, cultiva. É diferente. Agora deixa eu fazer uma observação. Deus faz por nós aquilo que nós não podemos fazer. Mas o que nós podemos, Deus não faz, porque é nossa responsabilidade. Então, querido, deixa de ser preguiçoso. Levanta desse sofá. Deixa de ser irresponsável. Você tem saúde, você tem força, você tem propósito. Levanta e vai trabalhar. Trabalhe para cuidar da sua família. Trabalhe para cuidar de quem não tem saúde. Trabalhe para sustentar quem não pode. Trabalhe movido por um propósito. O sexto princípio é a generosidade. Versículo 17. Assim Ruth colheu cevada o dia todo. E à tarde, quando debulhou o cereal, encheu quase um cesto inteiro. Carregou tudo para a cidade e mostrou à sua sogra. Também lhe deu o que havia sobrado da sua refeição. Querido, repare que mais do que colher a cevada, mais do que debulhar o cereal, mais do que levantar sustento para sua sogra, ela também leva para sua sogra uma parte da sua refeição. Veja que Ruth não está cumprindo tabela, ela não está fazendo de qualquer jeito, de qualquer forma, ela está dando o seu melhor, ela está entregando o seu melhor. Agora me diz, quanto você tem sido generoso com a sua família? Quanto você tem sido generoso com a família do seu cônjuge? Quanto? Vamos recapitular? O primeiro princípio é o princípio do amor aperfeiçoado. O amor não espera receber nada em troca, ele oferta, ele entrega. O segundo princípio é o princípio do compromisso. Uma aliança inabalável, um compromisso, sabe, na saúde e na doença, na tristeza, na alegria, na riqueza, na pobreza. O terceiro princípio é uma constância, não importa a situação, as dificuldades, as lutas, as crises, nós permanecemos constantes no nosso compromisso. O quarto princípio é o princípio da honra, ou seja, independente de quem o outro é ou do que ele faça, eu honro porque eu sou filho de Deus. O quinto princípio é o trabalho. Se queremos cuidar das pessoas que estão ao nosso redor, nós precisamos trabalhar e trabalhar duro. O sexto princípio é generosidade. E generosidade não é repartir as sobras, generosidade é repartir até doer. Não há generosidade se não houver sacrifícios. E o sétimo princípio, então, é o princípio do cuidado. Versículo 23. Nesse tempo, Ruth ficou morando com a sua sogra. Querido, olha só. Ruth já está trabalhando, ela poderia mandar um sustento mensal para sua sogra, ela poderia mandar uma comida de vez em quando para ela, mas repare que Ruth entende que mais do que apenas o sustento, Noemi precisa de cuidado, ela precisa de companhia, ela precisa de afeto. Por isso, mais do que trabalhar o dia todo, Ruth ainda cuidava dela. Repare que Ruth está atenta às verdadeiras necessidades da sua sogra. Agora deixa eu te perguntar, você sabe o que a sua família de fato precisa? Não é o que você acha, é o que de fato eles precisam. Você sabe o que a família do seu cônjuge precisa? Você sabe quais são as verdadeiras necessidades? Você sabe? Você é do tipo que tem tudo do bom e do melhor, mas a sua família está passando por dificuldades extremas? Ou você é do tipo que reduz um pouco o seu padrão de vida para poder auxiliar aqueles que são parte da sua família? Você tem sido atencioso, amoroso, paciente, cuidadoso? Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Você hoje está apenas cumprindo tabela ou você está sensível às verdadeiras necessidades do seu lar? Você conhece as necessidades do seu lar, da sua família, daqueles que são agregados à sua família, da família do seu cônjuge? E se você conhece, eu pergunto para você, o que você tem feito em relação a isso? Porque veja bem, presta muita atenção, eu não estou dizendo que você deve fazer por eles aquilo que eles podem fazer. Eu não estou dizendo que você deve sustentar quem pode trabalhar. O que eu estou dizendo é que você precisa ser sensível a ponto de perceber qual é a verdadeira necessidade do outro. Porque às vezes a necessidade não é dinheiro, é de uma oportunidade. Às vezes o dinheiro não é o que vai fazer a diferença, mas é um abraço, é um incentivo, é uma capacitação, é uma palavra de motivação. O que eu estou dizendo é,
Nem tudo, querido, na vida se resolve com dinheiro. Tem pessoas que estão precisando de afeto, de abraço, de palavras de afirmação. Tem outras que estão precisando de exortação, de direção. Outros estão precisando entender o seu propósito. Por isso é importante que você esteja atento, sensível às verdadeiras necessidades da sua família, para que Deus possa te usar como um instrumento de cura, de restauração e de direção na tua casa. Agora, deixa eu te dizer, eu sei, não é fácil. Não é fácil, é difícil viver tudo isso. Mas isso é ser cristão. Realmente não é para qualquer pessoa. Praticar esses princípios é nadar contra a maré, é andar na contramão do mundo. Por isso, de novo, não importa o que eles fazem. Não importa quem eles são. Não importa se eles merecem ou se eles deixam de merecer. Importa quem você é. E se você é um filho de Deus, você precisa amar como Deus ama, você precisa cuidar como Deus cuida, você precisa cultivar como Deus cultiva, proteger como Deus protege e dar direção como Deus dá. O 8º princípio é o princípio da sinceridade. Capítulo 3, verso 16. Ruth contou a Noemi tudo o que Boaz havia feito. E acrescentou, ele me deu estas 6 medidas de cevada e disse, não volte para a sua sogra de mãos vazias. Querido, entenda algo. Ruth poderia não contar tudo o que estava acontecendo. Ruth poderia ter guardado um pouco para ela, mas ela é 100% verdadeira e sincera com a sua sogra. E aqui eu fico me questionando no quanto tem faltado verdade e sinceridade nos nossos lares. Não falta sinceridade e verdade nas nossas famílias. Eu não estou dizendo que você precisa ser grosso, ser mal educado. O que eu estou dizendo é que você tem que falar a verdade, mas de uma maneira educada, de uma maneira respeitável, em amor, com sabedoria. A verdade precisa ser dita, mas com a motivação correta. Muitos até querem falar a verdade no nosso lar, na nossa família, mas não são sábios na maneira de falar. Então não adianta de nada, porque você está gerando um bloqueio no outro. Querido, a Bíblia diz que nós temos que ser espirituais e não carnais. E o fruto do Espírito é amor, bondade, mansidão, domínio próprio e por aí vai. Por isso, mais do que ser verdadeiro, você precisa ser espiritual. O 9º e último princípio é a restauração. O princípio da restauração. Ruth 4, verso 3. Boaz levou Ruth para a casa dele. E ela se tornou a sua esposa. Quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse e desse à luz a um filho. Pula para o versículo 14. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje proveu um resgatador para a sua família, que esse menino seja famoso em Israel. Versículo 15, que ele restaure o seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é filho de sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você do que 7 filhos. Querido, entenda o que está acontecendo. Elimeleque fugiu de Belém por causa de uma crise e levou consigo a sua esposa Noemi e seus 2 filhos. Em Moabe, Elimeleque morre e em menos de 10 anos os filhos também morrem. Noemi fica sozinha, sem o seu marido e sem os seus filhos, apenas com as suas noras. Então ela decide voltar para sua terra, para sua casa. Orfa vai embora para a casa dos seus familiares, mas Ruth não abandona a sua sogra, permanece com ela e juntas elas voltam para Belém. E diante da crise, Ruth vai abrir mão da sua vida para cuidar da sua sogra. Ela vai sair para procurar trabalho, ela vai sustentar a Noemi, ela vai cuidar da sua sogra, ela vai trabalhar mais do que todos. E Boaz, vendo isso, vendo o testemunho de Ruth, decide se casar com ela. E junto de Boaz, agora as posses da família são restauradas. E Boaz agora vai dar um filho para Ruth. Ruth vai engravidar de Boaz. E dessa geração virá o grande resgatador que é Jesus Cristo. Ou seja, Ruth, que havia aberto mão da sua vida para cuidar da sua sogra, agora tem um marido que cuida dela. Agora tem um filho. E Noemi, que antes entrou em Belém amargurada porque pensava que Deus era contra ela, agora está testemunhando do quanto Deus é bom. Ela que pensava que não tinha mais jeito na sua vida, agora tem uma nora e todos dizem que essa nora vale mais do que 7 filhos. Ela tem um neto que carrega nos braços. Querido, o 8º princípio é o princípio da restauração. Deus restaurou a vida de Noemi. Deus restaurou a família de Ruth. E essa história vai terminar
com essa criança que vai ser pai de Jessé, que é pai de Davi, que é a raiz de Jesus Cristo. Por isso, presta atenção no que eu vou te falar. Você não pode desistir. Você não pode parar de orar, você não pode deixar de amar, você não pode se dar por vencido, você não pode parar de servir, até que Deus restaure a história da sua família, até que Deus restaure a sua família por completo. Querido, a Bíblia não foi feita para ser admirada, mas para ser praticada, e por mais que seja desafiador, pratique esses princípios e veja Deus agir de maneira sobrenatural no seu lar. Agora, para fechar, Noemi pensou que Deus era contra ela, que Deus tinha abandonado ela, que Deus havia promovido mal na sua vida, mas na verdade, Deus estava o tempo todo agindo em seu favor, consertando a sua história, restaurando a sua vida. Deixa eu te perguntar, o que você acha que Deus está fazendo agora? Ele é o maior interessado em restaurar a sua vida e a sua história. Ele é o maior interessado em restaurar a sua família. Amém? Pois eu sei
voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Você pode dizer isso? O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. O que você acha que Deus está fazendo? Ele é o maior interessado na restauração da sua vida, da sua história e da sua família. O que você acha que Deus está fazendo nesse exato momento? Eu queria convidar você a participar daquilo que Deus está fazendo na sua família. Eu queria que você fizesse parte do mover de Deus na sua casa. Eu queria que você se colocasse como um instrumento para que Deus possa te usar nesse processo de restauração da sua casa e da sua família. E se você quer ser usado por Deus aí na sua família, fica de pé. Aí na sua casa mesmo, eu quero orar, mas eu queria que você, sabe, de maneira simbólica, se colocasse diante de Deus dizendo: eu, Pai, eu quero fazer parte disso, eis-me aqui. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Deus, nessa hora, muitas pessoas estão se colocando à sua disposição. Muitas pessoas estão se colocando como instrumento do Senhor. Assim como Ruth foi um instrumento de restauração na sua casa, na sua família, muitas pessoas estão se colocando à disposição, Pai. Eu quero pedir que o Senhor possa usar de maneira sobrenatural cada uma dessas pessoas para viver esses princípios. Que o Senhor nos ensine a praticar a Tua palavra. Mais do que admirar, nós queremos praticar a Tua palavra. Pai, nos ajuda através do Teu Santo Espírito, para que a nossa família seja restaurada, para que toda a nossa família se prostre diante do Senhor, te sirva, te adore, te louve, Pai. Esse é o nosso maior sonho, isso é tudo que nós mais queremos, é estar junto de toda a nossa família diante de Ti. Por isso, Pai, nós pedimos uma bênção sobre cada casa e sobre cada família nessa hora. Abençoa, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo. E é por isso que como igreja nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Então, a gente está aqui em nome da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, toda a sua equipe, para te entregar essa lembrancinha como forma de gratidão pelo dia de pastor. Já passou o coronavírus, por isso que a gente está abraçando. Isso foi gravado alguns meses à frente, mas está passando agora, tá bom? Mas nós queremos te honrar, você é mais do que um pastor, você é pai de todos nós, está sempre investindo, sempre puxando. Então, é de coração, isso é uma lembrança simbólica de tudo que a igreja, a Primeira Igreja Batista, tem a agradecer por todo o seu esforço e por carregar a gente nas costas. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Paizinho, obrigado pela vida do Juan, Pai. Obrigado por esse pai, por esse pastor, por esse amigo que ele é de todos nós. Só o Senhor sabe, Pai, o quanto ele chora, o quanto ele sofre pelo pecado da igreja, o quanto ele sofre pelos irmãos que estão distantes do Senhor, Pai. Que o Senhor continue abençoando, honrando, dando força e essa sabedoria que o Senhor tem dado a ele cada vez mais, Pai. Obrigado por esse pastor que o Senhor colocou em nossa vida, Pai. Nos ajude a honrar mais, a sermos mais gratos, Pai. Essa é a nossa oração, em Teu santo e poderoso nome que nós oramos. Amém. Olá, tudo bem? Hoje é um dia muito especial para nós da família Cheia de Esperança. Como é bom poder estar nesse lugar novamente e contemplar que aqui vivemos grandes experiências. Uma delas é saber que hoje se comemora o Dia do Pastor. E eu queria desde já parabenizar todos os nossos pastores, não só da nossa Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, mas todos do estado, do Brasil e do mundo inteiro que têm levado a palavra do Senhor.
Hoje eu vou dedicar esse momento especial ao nosso pastor, o pastor Juan, ao qual ele tem nos ensinado tanto e temos aprendido muitas coisas com ele. Uma delas que me chamou muita atenção é a amizade. O Juan, desde quando ele chegou, tem participado e gozado desses momentos com muita alegria, em poder não ser só pastoreado por ele, mas também viver uma experiência muito gostosa de chamá-lo de irmão, de amigo, de meu pastor e o pastor de todos vocês. E é um privilégio poder estar aqui representando toda a igreja, né? Toda a família cheia de esperança. Quando a Keila me ligou, me chamando para essa surpresa, né, que eu acredito que ele vai estar vendo agora, eu senti assim meu coração se explodindo de alegria pela amizade que eu tenho por ele, pelo carinho especial e por todos nós como igreja representados e a grande responsabilidade que tem de falar, né, Juan, como você é importante para nós, como os nossos pastores são tão importantes para nós. E pediram para falar um pouquinho sobre o Juan, né, o nosso pastor que a gente vê domingo nas lives, nas programações do Facebook, todas as demais, não sabe a rotina que é o dia a dia dele aqui na primeira igreja. E hoje eu passei aqui alguns momentos, né, com todo o pessoal e vi como que é o trabalho por trás das câmeras, igual vocês estão vendo agora. E quando decidimos, né, nesse projeto novo, né, de células, ao qual estamos implantando agora, trabalhar lado a lado com o Juan, a gente percebe o tanto que ele é compromissado com a atividade do reino dos céus, a sua capacitação. E isso tem me ensinado exatamente a rever até algumas coisas que, como cristão, muitas vezes a gente se acomoda. E hoje eu vejo assim que o reino não é estar simplesmente na igreja, a igreja somos nós. E você aí na sua casa, você pode pastorear a sua família, pode pastorear todos os seus vizinhos. Como é importante estar em casa. E hoje, Juan, eu quero te agradecer pelo carinho, pelo zelo que você tem tido pela primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, pela cidade de Belo Horizonte, pelo estado e pelo Brasil. Depois que passarmos essa pandemia e olharmos para trás toda a trajetória, ficaremos muito alegres em saber que o Senhor Jesus será honrado e glorificado. E parte disso passa pelo seu trabalho, em estar dedicando a sua vida, a vida da sua família, a estar aqui, preparando todos os dias algo muito melhor para todos nós. Obrigado a você. Feliz Dia do Pastor. Deus abençoe. Pessoal, muito obrigado por essa surpresa. De fato, eu não esperava. Eu não estava nem me lembrando que é Dia do Pastor. Muito obrigado por esse carinho, pelo amor de vocês. Tenho certeza que isso aqui representou cada um de vocês aí que está na sua casa. Tenho certeza desse amor, desse carinho. Muito obrigado mesmo. Isso faz toda a diferença. Pode parecer que não, mas faz toda a diferença na vida da gente. Então, obrigado mesmo. Meu coração aqui agora transborda de alegria, muita alegria, por ser pastor de vocês, por fazer parte dessa grande família. Para mim é um grande privilégio, é um grande presente de Deus fazer parte desse mover, fazer parte do que Ele está fazendo aqui em Belo Horizonte, na vida da primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Então, muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe muito a sua vida. Nós vamos ter a classe de integração. Você que está chegando agora, quer fazer parte de tudo isso, se inscreva aqui nesse número de WhatsApp. Só fala assim, ó, eu quero participar, e manda aqui a mensagem no WhatsApp. Se apresenta, sabe? Eu quero te conhecer, eu quero poder cultivar um relacionamento contigo também. Quero que você faça parte dessa grande família. Curte aqui a página, deixa um joinha aqui pra gente, assina o nosso canal, compartilha essa mensagem com outras famílias, para que muitas pessoas sejam abençoadas, né? Para que haja uma transformação geral nas famílias. Então deixa o seu joinha, curte, comenta, compartilha. Isso é muito importante para o YouTube divulgar ainda mais a nossa mensagem aqui, viu? Que Deus abençoe muito a sua semana, que você tenha uma semana incrível na presença de Deus. E de novo, muito obrigado por esse carinho. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês.